Numa intimidade radical com o Pai, Jesus encontra sua própria identidade de filho, que se manifesta também corporalmente na glória do seu rosto. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, versículos do 28b ao 36. Segundo domingo da Quaresma. Meus irmãos e minhas irmãs, as leituras deste domingo têm como tema principal a fé. Em tempo de Quaresma, nós somos convidados a revitalizar a nossa fé, a confiar em Deus e nas suas propostas. Pode ser que, à luz da lógica humana, os caminhos que Deus nos aponta pareçam estranhos e ilógicos, mas eles nos conduzem indubitavelmente à vida verdadeira e eterna. Na primeira leitura, nós encontramos a figura de Abraão, o modelo do crente, daquele que crê no Deus vivo. Ele confiou plenamente em Deus, mesmo quando as promessas de Deus pareciam duvidosas. No Evangelho, Jesus pede aos discípulos que confiem nele e que ousem segui-lo no caminho de Jerusalém. Esse caminho, embora passe pela cruz, conduz à ressurreição, conduz à vida nova, à vida eterna. Aos discípulos de todos os tempos, relutantes e assustados, Deus confirma a verdade da proposta de Jesus. Este é o meu filho amado, o meu eleito, o meu amado, escutai-o. Na segunda leitura, São Paulo pede aos cristãos da cidade de Filipe que não se limitem a uma vivência religiosa feita de práticas externas e de gestos vazios. Aqueles que creem são aqueles que vivem de olhos postos no Senhor Jesus, aquele que transformará o nosso corpo miserável para o tornar semelhante ao seu corpo glorioso. No domingo passado nós vivemos o deserto da provação, onde Jesus venceu a tentação do divisor, do diabo, de Satanás, que tentava separá-lo do Pai. Hoje a liturgia nos leva ao Monte Tabor, nesta experiência de oração que Jesus vive e se manifesta em toda a sua beleza, a comunhão filial que une Jesus ao Pai. Pelos relatos evangélicos, sabemos que Jesus costumava passar as noites em silêncio e solidão. Ele ficava em oração, em comunhão com o Pai. Provavelmente também aqui estamos em uma dessas noites de vigília e oração. E é justamente enquanto ele está rezando, destaca o Evangelho de hoje, que seu rosto muda de aparência, torna-se outro. Portanto, enquanto ele está no segredo e na intimidade da relação com o Pai, é a glória do Filho que aqui se manifesta. É a glória do Filho que se manifesta justamente na oração, ou seja, naquele espaço em que Jesus pôde viver mais intimamente a relação com o Pai. A glória, no termo grego, é doxa, e se refere ao esplendor divino que Jesus manifesta, podendo ser refletido em nossa vida, através dos atos de bondade, da vida de oração e da caridade. No momento em que Jesus vive o cara a cara mais radical com o Pai, ele encontra sua própria identidade de filho, que se manifesta também corporalmente na glória do seu rosto. Não apenas no Monte Tabor, mas sempre deveria haver essa intensidade e luminosidade na oração de Jesus. Um pouco mais adiante desse texto do Evangelho, no início do capítulo 11, São Lucas narra que um dia Jesus estava em um lugar para orar. Quando terminou, um dos discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas capítulo 11, versículo 1. A oração de Jesus devia ter uma beleza perceptível também por outros, que atraía e induzia o desejo de se tornar capaz de orar como ele sabia orar. Senhor, ensina-nos a orar. A oração de Jesus no Monte Tabor pode nos ensinar o que nessa liturgia de hoje? Assim como havia acontecido na provação do deserto,
É a escuta da palavra que guia Jesus e nutre sua oração. Já que ele, conversando com Moisés e com Elias, dialoga com todas as Escrituras, Jesus costumava passar noites de oração na solidão. Desta vez, ele leva consigo 3 discípulos, os quais, surpresos com o que ocorre, gostariam de fazer algo: construir 3 tendas. Essa reação é, no entanto, considerada inadequada pelo evangelista, que comenta: ele não sabia o que estava dizendo. São Lucas capítulo 9, versículo 33. Meus irmãos e minhas irmãs, onde está o erro de Pedro? O que há no seu comportamento a ser purificado ou corrigido? Pedro quer construir 3 tendas, e a tenda é o símbolo de um caminho que se interrompe. Acampar significa parar, interromper a caminhada. O termo grego skene, no qual traduzimos como tenda, o termo, se refere à tentativa de Pedro de capturar um momento. Durante a Quaresma, nós somos lembrados que, como a peregrinação da Quaresma, nossa vida espiritual não deve buscar fixar-se em momentos temporários, mas avançar continuamente em nossa jornada de fé. Veja que Pedro, encantado como está com aquilo que vê, ele gostaria de fixar, reter na tenda a presença gloriosa de Jesus. Ele gostaria de parar para saborear a beleza dessa visão, de contemplá-la de mais de fora, como um espectador extasiado que, no entanto, permanece à porta do mistério, sem entrar neste mistério. Pedro deseja deter a visão na tenda para continuar a desfrutar do rosto glorioso de Jesus, sem compreender que a glória de Jesus não pode ser fixada e retida na tenda do monte, pois só pode manifestar-se ao longo do caminho, na jornada rumo a Jerusalém e a Páscoa. É uma glória pascal, crucificada e ressuscitada. É uma glória capaz de atravessar a morte e vencê-la, como uma luz que brilha na escuridão das trevas e vence a noite. Meus irmãos e minhas irmãs, também para Jesus e seus discípulos, após a extraordinária experiência no Monte Tabor, retoma-se o caminho descendo do monte, talvez com a mesma dificuldade de antes, ou até com uma dificuldade ainda mais grave, já que agora o caminho se delineia cada vez mais com uma jornada rumo a Jerusalém e à cruz. Mas agora se torna um caminho que pode ser vivido com um coração transfigurado pelo encontro com Deus na oração. Isso foi verdade principalmente para a experiência de fé que Jesus viveu. A cena da transfiguração nos revela de fato a glória e a luz em que Jesus pôde viver plenamente na fidelidade e perseverança, na escuta da palavra e na obediência ao Pai, seu caminho de êxodo e pascal. Revela não simplesmente a glória e a luz que o esperavam ao término do caminho, mas a glória cuja luz lhe permitiu ele mesmo caminhar em direção à Páscoa. A luz que emana de Jesus se irradia ao redor, iluminando progressivamente toda a sombra. Esta é a glória luminosa com a qual Jesus pôde enfrentar e viver as trevas do seu caminho. Enquanto ao redor tudo escurecia, ele tinha a fonte da luz dentro de si. E exatamente essa luz íntima, secreta, gloriosa, continuou a iluminar seus passos, mesmo na noite, e a tinha dentro de si, como o relato de Lucas nos lembrou, porque vigiava na oração e conversava com as Escrituras. Meus irmãos e minhas irmãs, quem não reza e não escuta a palavra de Deus, como inicialmente acontece com Pedro, permanece na noite e é vencido pelo sono. Por fim, durante a Quaresma, o Evangelho da Transfiguração de Jesus nos convida a buscar uma verdadeira transformação espiritual, uma metanoia, conversão, mudança de rota.
uma mudança interior profunda, uma conversão de coração que nos aproxima de Deus. Assim como Jesus foi transfigurado, nós somos chamados a buscar uma transformação interior, deixando para trás hábitos que nos afastam de Deus e adotando uma vida de santuário, refletindo a glória de Jesus, a glória do Senhor, a glória do Pai Celestial. Portanto, é necessário escutar a Deus, silenciar as distrações e ouvir com mais atenção a sua voz, presente nas Escrituras e na oração diária. A glória de Jesus no Tabor nos convida a encontrar e refletir sua presença em nossa vida cotidiana, especialmente através do serviço aos outros, pois a jornada para a cruz e além dela é contínua. Porém, estamos sozinhos. Jesus está nesse caminho de transformação profunda. Nós não estamos sozinhos. Ele está nesse caminho de transformação, trazendo a glória do Pai para a nossa vida e para o mundo ao nosso redor. Um santo domingo para você e sua família. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.